Autoridade! Aqui no canal Folha Democrata, o seu programa Descendo do Salto. As mulheres têm voz. Eu sou Xanda Fontes, sou preparadora de atores, mulher de teatro, produtora cultural, escritora, mãe de adulta e mãe de pet. Eu sou Karina Santos, publicitária, atriz, empreendedora digital e direciono mulheres impulsionando negócios criados por elas. E também sou mãe de criança. E eu sou Cris Magalhães, atriz, pedagoga, militante política para mulheres, feminista, mãe de adolescente e mãe de pet também. Bom, e se você está aqui acompanhando o nosso programa, eu te convido a assinar o canal Folha Democrata, ativar as notificações no sininho aqui logo abaixo, dar o seu like aqui nesse episódio, porque a gente quer também que você acompanhe sempre que entrar um novo programa no ar. Interaja com a gente no chat, porque aqui a gente dá realmente voz à nossa audiência, tá? E importante, hein, gente? Se você quiser ser um colaborador da manutenção do nosso programa, você pode colaborar com qualquer quantia no Pix. Qualquer quantia mesmo, R$1, 2, 5, tá? A gente tem o Pix, que é o folhademocrata@gmail.com. Isso aí. E aproveita e segue a gente no Instagram, @Folha Democrata. No Facebook, nós estamos no Folha Democrata TV. Quer fazer parceria com a gente? Então vai lá no Instagram, aproveita e já segue, @Programa Descendo do Salto, ou através do nosso e-mail, programadescendodosalto@gmail.com. E os nossos parceiros, que são a produtora Argumento 3 e Acorde Alternativo, que é a produtora que tem esse espaço aqui, que a gente grava, esse estúdio maravilhoso aqui no Hangar Business Park. Teatro para a Vida Cursos, cursos de teatro adulto e infantil, cursos de interpretação e roteiro, online e presencial, com os professores Xanda Fontes, essa que vos fala, Giovanni Nascimento e Vinícius Moraes. Você fala com eles no @Teatro para a Vida. Acervo Boca de Cena, do queridíssimo, que a gente ama, Maurício Martins. Gente, esse cenário lindo aqui que a gente tem no programa é de lá do Boca de Cena, do Maurício Martins, e ele também cuida de todo o figurino do audiovisual e do teatro de Salvador. Você fala com ele no @Acervo Boca de Cena. Escolinha de Futebol, Dudu Fontes. Mais que futebol, princípios. A escolinha mais bem estruturada do Norte e Nordeste, você fala com ele no @Dudu Fontes Futebol. Sou. Agora, a hora tão esperada. Sim. Estou ansiosa, hein? É a nossa convidada de hoje, aqui, ó. Vocês sabem sempre que pra gente falar da convidada, eu preciso de quê? Do óculos. Porque sem óculos, realmente, eu não vou conseguir falar da convidada. Bombeira civil, salva-vidas, técnica em segurança do trabalho, técnica em enfermagem, já são muitas profissões para uma mulher só, né? Mas ela, achando pouco, resolveu ser motociclista do SAMU, e onde rapidamente trocou a moto pelas ambulâncias, é isso mesmo, se tornando assim a primeira mulher do estado da Bahia a ser condutora de ambulância do SAMU. Nossa convidada de hoje é Ives Bellens, essa mulher que é tudo isso que eu falei e mais um pouco aqui no Descendo do Salto. Nós vamos descobrir o restante todo. Uau! Ives, Que seja muito potência, bem-vinda. hein? Pois é. Bem-vinda, Obrigada. querida. Seja Gratidão. super bem-vinda. Muita gratidão mesmo pelo convite, pela oportunidade. Acho que é uma forma que a gente tem de incentivar outras mulheres, né? Com certeza. Mostrar e provar Com que todo mundo pode. Sim. Nós podemos. Então, para mim é uma honra muito grande. A honra é nossa. Um momento ímpar. Que massa. Ives, a gente, assim, nós estamos muito orgulhosas de receber você aqui, viu? Porque você, assim, nos representa muito, né? Então, assim, depois de todas essas atividades que eu falei, a gente vai começar a bater esse papo e eu já quero saber logo como é que você começou a sua trajetória, que te levou a esse caminho de ser condutora de ambulância do SAMU, né? De todas essas profissões que a gente falou, o que veio primeiro e como é que foi? Vou fazer um breve apanhado da minha história, porque não dá para ser coisas isoladas. Certo. Né? Grande, né? Eu comecei minha vida profissional trabalhando como demonstradora de mercado. E passei a ser promotora de mercado também.
Já não estava dando mais para mim, decidi trabalhar em loja, mas sempre faltava alguma coisa. Sempre tinha aquele vazio, tanto que eu não conseguia tirar férias em lugar nenhum. Era incrível, que eu já começava, já dava aquela coceira. Eu fiz, não, já está na hora de fazer um movimento e mudar daqui, que aqui já não está dando mais para mim. E aí eu fui fazer o curso de segurança do trabalho. Na verdade, tudo começou a partir desse curso. Na época, era um curso que estava bombando, né? Aí eu entrei na escola técnica, fiz o curso, e dentro do curso tem uma matéria de primeiros socorros. Eu me apaixonei, até então eu tinha pavor a sangue, acredita? Eu tinha pavor a sangue. Ah, eu super acredito. Meu filho, acredito mesmo. Meu filho se machucava, eu fiz, tá com sangue, vai pra sua avó, vai pra sua tia, vai pra qualquer pessoa, mas Não vem pra mim, não. O resto eu cuidava, mas tinha sangue no meio, já não dava pra mim. E aí eu comecei a abrir o coraçãozinho, né? Ó, importante. Aí depois eu vi a matéria como algo importante para a nossa vida, né? E o que aprende no primeiro socorro, a gente leva para a vida. Sim. A gente não só trabalha com aquilo. Onde a gente for precisar, a gente consegue fazer, consegue atuar. Aí, pronto. Continuei infeliz. Continuei sem saber o que eu queria da vida, perdida. Aí fui estudar para ser salva-vidas. Fazer os cursos para ser salva-vida. Foi quando surgiu um curso de salva-vidas, né? Do curso de segurança do trabalho. Do trabalho, foi. Você Aí foi pra teve salva-vidas. Aí teve o concurso de salva-vidas. Eu continuei fazendo o curso de primeiros socorros, ou de segurança do trabalho. Aí, nesse curso, a equipe de primeiros socorros, e coincidiu, né, o concurso para salva-vidas, eu já gostava de nadar. Na época, quando eu engravidei, na verdade, eu ia fazer a travessia Salvador-Mar Grande, mas aí eu engravidei. No meio do ano, né? Porque é um ano inteiro para você se preparar. Eu engravidei e minha médica não autorizou fazer a prova por causa do risco, né? Como ela não era especializada em atleta, aí ela você não vai fazer. Pronto, aí Mas surgiu... se você tivesse com uma médica que fosse especializada em Isso, atleta, aí você eu poderia, fazer? porque toda a minha preparação surgiu antes. Eu não teria como fazer esse ano ali, mas antes. Mas como não tinha na época nenhum obstetra especializado em atleta aqui em Salvador, aí eu não pude fazer. Veio a prova de salva-vida, então eu já tinha tido aquele sonho interrompido, né? Na verdade, ele ficou adormecido. Eu fiz, a gente vai realizar, mas não agora. A gente não desiste, a gente só adia, só reorganiza. Sim. Aí veio o concurso. Com o concurso, esse mesmo grupo foi preparar as pessoas para o concurso. Sim. Aí eu comecei a fazer outros cursos de primeiros socorros e preparei para o concurso salva-vidas, mas aí eu não passei no concurso. A vida é do jeito que tem que ser, né? Sim. A gente tenta ficar tentando achar desculpa, brigar, questionar, mas não é. Na semana da prova eu peguei uma virose, fiz a prova assim mesmo, era meu sonho, mas não consegui passar na prova. Mas não desisti. Continuei, dei seguimento. Continuei trabalhando com o que eu fiz e aquela angústia batendo. Aí um dia cheguei em casa angustiada, paciente, que eu sou inquieta, aí eu fiz, meu Deus, agora tem uma conversa aqui séria. Chamou Deus na xincha? Chega, porque não tá dando mais não. Me dá uma coisa para eu amar. E foi assim mesmo, ó. Eu me arrepio porque foi realmente, eu fui escutada por ele. Eu fiz, me dá uma coisa que eu possa amar, que eu possa fazer sentido, minha vida faça sentido, né? Passe a fazer sentido. Que eu seja útil, que eu ajude, que, sabe, que eu possa modificar, não fique sempre na mesmice, existe um movimento, algo que eu possa amar, crescer e evoluir. Você sentia meio que assim, um vazio profissional? Tinha isso? Tanto que eu não conseguia tirar férias, porque eu não conseguia ficar muito tempo em empresa nenhuma. E aí, fui dormir. Quando eu dormi, sabe aqueles sonhos perturbados que a gente tem, que a gente dorme e acorda, tá no mesmo sonho? Eu sonhei a noite inteira com o SAMU. E até então, eu não sabia o que era o SAMU. E a ambulância ia passar, mas nunca tinha me despertado nada. Se eu tinha pavor a sangue, eu ia fazer o quê ali? Sim. Aí, dormi, acordava, e aquele sonho, aquele sonho, aquele sonho. Quando eu acordei, tinha uma ambulância parada na minha porta.
Aí eu Gente, fiz, sinais, né? Sinais aí acontecendo. me arrepiei toda, eu fiz, é isso. Eu não tinha entendido qual era a O quê? função. Sim, mas é alguma coisa aqui no SAMU. É. Aí, nesse tempo, aí eu tinha uma vizinha, né, que era minha amiga de infância, a Jerusa, que já era enfermeira do SAMU. Então, amiga, como é que faz pra entrar no SAMU? Ela, primeiro você tem que saber o que você quer ser. Aí eu fiz, bom, eu gosto de dirigir, porque eu tinha pavor A sangue. aos profissionais Sim. de saúde, né? Ao sangue, né? Não era uma coisa que eu escolheria normalmente, jamais. Aí ela fez, eu quero dirigir, porque eu gosto de dirigir. Tanto que meu sonho era ser motorista de ônibus. Eu tinha vontade de ser motorista Bem de ônibus. pitoresca, não? Mas não. De Eu tô carreta. adorando, Mas tô adorando. pitoresca ainda. De carreta, então eu achava ao máximo aqueles ônibus. Na época, meu tio tinha uma empresa de ônibus. Eu achava a coisa mais linda, aqueles ônibus chegando na rodoviária de 2 andares. Gente, eu me via dirigindo Gente, aquele mas eu ônibus. fico pensando Imagina. você fazer uma baliza, uma carreta. Entendeu? Está tão distante assim da minha realidade. Que eu faço com carro porque tem que fazer, não tem jeito com carro, mas é um carro, gente. Faço com a carreta. Carreta. Mas eu sempre gostei de dirigir, a culpa é de minha mãe, porque ela teve 2 meninas, mas ela também gostava de carro. Naquela época a mulher não dirigia muito, né? Então ela dirigia por necessidade, dirigia porque era preciso para a família, porque meu pai não dirigia, mas não gostava de dirigir. E aí ela dava o quê? Pra gente carro. Minha irmã não gostava, eu gostava, os carros eram tudo meu. Aí ela pegava os carrinhos, todos os carros que tinha na época, ela me Comprava, dava. te dava. Eu fui perdendo tanto que minha irmã hoje ela tem medo de dirigir. E eu não tenho, porque eu puxei aquilo pra mim. E tá no sangue. Meu pai, ele é motorista de ônibus, né? Meu pai biológico, ele é motorista de ônibus. Até hoje Então, ainda é. Não, agora ele já se aposentou. Tá. Mas era um dos melhores na época, né? Uhum. Então, tá no sangue. Meus irmãos não têm muito esse sangue, não. É uma Não família gosta muito de dirigir, não. praticamente, então, uma família de condutores. Só quem puxou esse lado dele pra gostar de dirigir foi eu. Você. E aí, pronto. Quando eu decidi o que eu queria ser, aí ela fez, ó, o caminho é esse. Você precisa estudar, especializar, fazer curso. Porque, embora o condutor não seja oriundo ainda da área de saúde, porque com fé em Deus a gente vai ter essa conquista, né? A gente vai conseguir. A gente precisa auxiliar no atendimento. A gente não é motorista, somos condutores de ambulância. Então, muitas vezes a equipe é reduzida a 2 pessoas. É o condutor e o técnico. E numa situação grave, o condutor precisa Ajudar. Ajudar o ajudar, técnico, precisa é. fazer. O processo, tanto que o processo seletivo que eu fiz eram provas de título, né? Os cursos que a gente, quanto mais curso você tivesse, mais você iria pontuar. Tinha a gente passava uma semana na capacitação, era o dia inteiro de uma overdose de informação. Depois dessa semana, tinha uma prova prática e uma prova escrita do que você aprendeu durante a semana. E depois tinha a prova de rua com a ambulância. Ou seja, não é uma coisa não fácil é um você processo passar. simples, não né, é. de Não. entrar. Na minha época, quando eu entrei em 2015, hoje já não existe mais tanto esse processo por conta da terceirização do serviço. Mas na minha época era assim. Para entrar, e foi um pouco mais fácil porque não teve o TAF. Porque no primeiro processo seletivo que teve, ainda teve TAF. O que é TAF? É isso que eu ia te TAF é o perguntar. teste Você está falando aqui com leigas, tá? tem que Então a gente lembrar disso. O TAF é o teste de esforço físico, de aptidão física. Pronto. Que Teste você de faz aptidão barra, física, corrida, abdominal. E hoje já Para tem. poder ver o seu desempenho. Hoje não tem mais, antes tem. que tinha. Na época dela Não que tem. tinha, ela teve que Tinha. fazer Não, também. né? no processo seletivo Anterior ao antes do meu, seu. anterior Ah, ao meu, tá. teve. Então você entrou Teve- quando acabou. Isso, teve todo esse processo mais o TAF. No meu já não teve o TAF. E agora já está mais facilitado o ingresso como condutor, né, aqui em Salvador. E cada estado, cada cidade tem a sua forma de contratação. Então aí eu fui correr atrás. Curso de bombeiro civil, conta a conta, porque você vai aprender, existe balizamento, existe N situações. Bora, fiz o.
Aí tem um curso de... Isso tudo você se preparou antes do processo Antes do seletivo. processo, Eu fiquei de 1 a 2 anos me preparando. Porque assim, ele não tinha data. Mas quando tivesse, você tinha que estar preparado. Ele não ia lhe dar tempo para você fazer nada. Aí você já começou a se preparar. Deixa eu só entender. Você falou com a vizinha, aí ela te deu todas essas informações, e aí você começou a se preparar, estudar. Isso. Mas enquanto você estava estudando, você estava fazendo trabalho de salva-vidas? Aí o que aconteceu? Eu concluí o curso de segurança do trabalho, mas não consegui estágio. Aí não consegui. E aí continuei ainda trabalhando como demonstradora, como promotora. Não, meu último trabalho foi em loja. Quando cheguei no meu último trabalho, eu fiz, chega, agora minha vida vai ser dedicada ao meu concurso, ao que eu quero. Já que antes eu era perdida na vida, não sabia o que eu queria. Porque eu fazia uma Perdida coisa, na vida é ótimo. eu fazia um curso aqui, fazia um curso ali, começava, não terminava, e não tinha amor, e ia... Porque nada te captava. Não tinha propósito, né? Era muito mais ali trabalhar por trabalhar. Não tinha. Quando eu foquei nisso, aí ela passou esse processo, né? Aí minha mãe comentou, minha mãe é fofoqueira, comentou com o meu tio, como é que tá aí, não sei o que ela. Agora inventou que quer ser motorista de ambulância. Aí ela diga a ela pra escolher a autoescola, que eu vou pagar a autoescola pra ela. Olha, que massa. Maravilha. Aí então, peraí. Que na verdade você tem que ter a categoria D. Sim, mas aí, então peraí, porque já tem a outra pergunta que é junto. Fala, Karina, que aí, porque aí você já vai pegar junto o gancho aí. Você não esquece o que você ia falar e já vai juntando com isso aí. É porque você falou da infância, né? Das influências do seu tio, sua mãe que, né, dirigia por necessidade, mas acabava induzindo você ali. E você começou a dirigir, porque a carteira a gente sabe que você veio tirar depois, nesse processo de transição, não é isso? Não, eu tirei a carteira de transição. Não, eu tirei a carteira assim que meu filho nasceu. Pronto. Mas você já dirigia antes? Você começou a dirigir com que idade? Eu comecei a dirigir com 19 anos. Eu entrei na autoescola com 19 anos. Quando seu tio falou que ia pagar para você, era transição, era mudança de carteira. Era mudança de categoria. E como é essa mudança de categoria? Quais são as dificuldades reais que você vê, né, nesse processo de mudar de categoria e rua em si, na prática? A diferença? A mudança em si é um a questão... comum, só a questão do tamanho do veículo para você passar na autoescola, né? Você não, se você fizer qualquer coisa errada, você não passa. Tanto que nessa época, minha primeira habilitação eu tirei de primeira, foi aumentando. A mudança de categoria eu tirei de terceira, porque eu peguei o pior ônibus que tinha na autoescola. Então era um ônibus muito complicado para você manobrar, pesado. Estava danificado na época. Pois é, mas eu não vou desistir, não. E nisso, até conseguir tirar a habilitação, que é o fundamental, né? O essencial, eu ia fazendo os outros cursos. Paralelo a isso, minha vida ia seguindo. E aí eu consegui tirar a habilitação. Aí fechou uma das etapas mais importantes, né? Era a mudança de categoria. Sim. Mas quando eu tirei, eu não pratiquei. Eu não fui para a rua. Quando eu já estava com boa parte dos meus cursos, eu já me sentia preparada para trabalhar. Foi aí que eu comecei a fazer o currículo, mandar para as empresas de APH que tem aqui em Salvador. Que são as empresas que prestam primeiros socorros, é isso? Isso, que trabalha com remoção, com evento. Então, praticamente, o seu treinamento prático foi a partir dessas empresas, antes mesmo de entrar na SAMU. Entendi. Eu consegui trabalhar para algumas empresas, prestar serviço para algumas empresas. Aí, por exemplo, tinha uma empresa, foi uma que o estágio de segurança do trabalho. Sim. Essa mesma empresa, eu trabalhava como salva-vidas, trabalhava como bombeiro civil, trabalhava como técnica de segurança. E trabalhava como condutora. Então, assim, ó. Foi tudo aparecia, eu ia. Fazendo. Eu fazia, era então tudo você foi aprendendo muito na prática também, né? Boa. Essa minha trajetória foi tudo ao mesmo tempo. Uma curiosidade, a habilitação D é ônibus? Quais são as? Ônibus, porque assim, hoje você não tira mais a C. Quer dizer, as pessoas
tinha a C, né? Que era os carros van maior, Utilitário, né? os utilitários. Só que hoje você perde dinheiro. Então, o pessoal migra logo da B Da B pra para D. D. Isso. Então, se eu não me engano, você só não consegue dirigir o carro a partir de 2 eixos, né? Que são aqueles caminhões maiores, que ali já é categoria E. É. Então, ônibus, Então, van, ônibus, categoria D, carreta. já consegue com a categoria D. Ótimo. E vem cá, diga uma coisa, como é que foi? Porque você falou você trabalhou fazendo tudo ao mesmo tempo, né? Como é que foi a sua experiência com esse trabalho de salva-vidas, bombeiro e segurança ao trabalho, tudo ao mesmo tempo? Como é que foi isso assim na prática? Porque você aprendeu na prática, a gente já, né, já falou isso pra gente. Mas como é que foi essa experiência, esse dia a dia? Até porque tinha essa coisa do medo do sangue também, então, esse dia a dia. Nessas empresas, geralmente a gente fazia muito evento, então risco de acidente ou quando tinha corte era mínimo, né? Não era o mínimo, são muitos casos. Era mais gente de show que passa mal, você tem que levar para atendimento no posto. Então eram coisas não mais tinha leves, muito sangue, né? não tinha muito sangue. Mas nesse período eu já estava trabalhando minha mente, então eu já conseguia ver algumas coisas que eu não via antes. Sim. Mas, geralmente, assim, show era mais mesmo, né? Aplicaçãozinha de glicose. Aí essa parte já ficava pro pessoal do posto, porque nos eventos, bombeiro, a depender do tipo de evento, né, que tem salva-vida, a gente não fica dentro do posto, a gente fica fora, dá suporte e leva o paciente para o posto. Aí no posto eles ficam lá e a gente volta pro posto, Pro local. Pro local para poder atender o restante da clientes, né? Mas se tivesse sangue, era uma coisa bem menorzinha. Era coisa bem menor, não então nesse tempo eu já estava acostumada, né? Não era nada muito grande como a gente pega em algum acidente. Então, agora não gosto nem de pensar, gente. Não, eu fico imaginando, né? Porque o que a gente vê na rua é ambulância. Quando você pensa em ambulância, você já pensa aquele carro correndo no meio da avenida, né? Aquela coisa louca que a gente imagina para dar um socorro. E às vezes, se tiver o trânsito ruim, se tiver engarrafamento, tem os loucos que colam atrás da ambulância para poder pegar uma fila ali. Mas o que eu fico pensando assim, né? A questão da adrenalina, né? Porque acho que no momento assim que você, sei lá, um acidente trágico, né? Que você entende a gravidade, de repente é acionada ali, eu não sei como é que funciona isso na prática, tá? Mas aí você tem que botar o pé mesmo no acelerador e ir. Acho que o nível de adrenalina vai lá pra cima. Já deu pra viciar essa correria? Tipo assim, não, já quero sair de SAMU, vou pra Fórmula 1 agora. São minhas amigas que falam, aqui não é SAMU não, viu? Sim, é isso que... Não dá, você leva o SAMU para a sua vida, você tá de folga. Você dirige também igual... Porque a gente acostuma. Sim. A gente acostuma. E aí ela, aqui não sou... O pé já vai no automático. Eu pego uma carona. Tá complicado, hein? Não, aí tá bom. Aí você tem que ir mais devagar. E no início, assim, quando você foi, né, na prática mesmo, assim, da emergência, como se você for lembrar agora, o primeiro socorro que você precisou dar, que botou o pé no acelerador, sentiu medo, sentiu insegurança, achou que podia acontecer alguma coisa, sei lá, o carro bater, virar, aquela coisa bem trágica, que a gente sempre pensa no pior, né, quando tá numa situação de risco, assim, de emergência. Quando eu entrei, é porque, assim, a gente passa por uma adaptação, né? Então, quando eu entrei, eu fiquei um tempo na frota para conhecer como funcionava o serviço, porque hoje eu tenho conhecimento, mas quando eu entrei não tinha nenhum. Sim. Né? Como eu tinha alguma experiência em algumas empresas, mas é diferente do serviço, né? Parece, mas é muito diferente. Então, eles colocam a gente para adaptar, para conhecer a rotina, né? O que a gente chama o setor que a gente chama de frota. E nessa frota você conhece os colegas, você conhece os carros, você conhece as bases, conhece como funciona todo o sistema, né? Até a ambulância chegar na pessoa. Quando eu já estava familiarizada do serviço, aí eu fui para a base. Aí nessa base a gente fica de sombra. A base seria o quê? Me perdoe. Seriam os pontos que as unidades ficam locadas, né? Aqui em Salvador a gente tem quantas bases? De qual eu não sei te dizer não, mas mais de 10. Mais de 10 bases. Locais estratégicos, né, da cidade. Estratégicos. Então, aí você vai para a base e você fica de sombra. O que é ser sombra?
condutor, no primeiro momento, ele te apresenta o carro, como faz para sair da base, todo aquele... A rotina, né? Sim. E aí, ele, na primeira ocorrência, ele vai e depois ele passa o carro para você. Aí, a depender da ocorrência também. Ocorrências mais graves, ocorrência mais que requer um pouco mais de cautela. Então, você precisa começar com ocorrências menos graves, né? Quando a gente é sombra, a gente começa com... Então, mas eu sempre do lado dele, né? Ele vai, ele leva, conduz o carro, e aí vai explicando como é que vai funcionando. Quando ele sente mais segurança em você, aí você já começa a pegar as ocorrências mais graves, que requer mais velocidade, requer um tempo-resposta maior. E até você estar preparado. E o resto é assim, ó, tá com medo, vai com medo mesmo. Tem muita... Gente do Não dá céu. nem tempo de pensar. Não dá pra pensar, né? Pra Não pensar, tem. não. É seu trabalho e vai embora, né? Pensar rápido. É um treinamento, mas não dá para treinar a vida toda, né? E assim, Sim, cada verdade. ocorrência... O treino já é a prática, né? Isso, cada ocorrência é diferente da outra. Não existe, embora você possa receber, assim, um exemplo. Uma queda de moto. É uma queda de moto, mas uma queda de moto nunca é igual a outra. Então... Mas só em falar que caiu da moto, para mim já... né? Então, assim, é sempre diferente. Nosso plantão nunca é o mesmo. Não tem como ser estressado dentro de uma caixinha. Então, cada dia é dia. É o Cada dia. ocorrência é a ocorrência. Imagina como você sair de casa sem você saber o que vai acontecer no trabalho. Né? Nossa. Mas quando você fez a seleção, né? Foi concurso, né? Foi concurso, processo seletivo. Processo seletivo. REDA. Pronto. Quando você fez para ser motorista de ambulância. Então, você, quando passou, já foi para isso. Passou por outra... Não, foi direcionado. Por outra função. Já foi para... Direcionado. Mas foi... Já começou... Foi REDA, mas o REDA ele tem um tempo para você sair, né? Tem. O REDA, ele é 2 mais 2. Quando venceu meu REDA, foi quando... Aí a gente ia sair, mas aí veio a pandemia. Quando veio a pandemia, eu não podia fazer outro processo seletivo, não podia... Porque eles também têm um sistema que eles chamam de TAC, que é tipo um ajuste de conduta, né? Profissional. E às vezes não tem gente para suprir, ele não tem como tirar, porque vai faltar, a demanda vai ser grande. Então, eles tentam ajustar para fazer um outro processo seletivo. E aí veio a pandemia. Quando veio a pandemia, teve que terceirizar o serviço, porque não podia fazer REDA, não podia abrir processo seletivo. A demanda é altíssima, né? A demanda alta, triplicou. E aí precisava, imagine se ele tira os profissionais que estavam no serviço, já foi o caos, imagine sem. Que já conhecia o serviço. Uhum. Então, o caos ia ser maior. Porque, querendo ou não, é um sistema que funciona por conta. É verdade. Sem o condutor, todo mundo funciona. Não tem as outras funções. É claro que a gente faz parte de uma equipe, mas sem o condutor vai para onde? Médico atua? Não. Enfermeira atua? Não. Técnico atua? Tem como chegar na emergência. E para chegar, precisa do condutor. Aí é o ponto de partida, né? Exatamente, a peça-chave. Nada mais acontece se não tem... Se não tiver o condutor. Então, é uma responsabilidade muito grande, né? O condutor que, de fato, faz acontecer, né? Interessante, né? Quando a gente pensa antes como era o serviço de atendimento de urgência e emergência antes da SAMU, era um caos, né? Era surreal. A gente não consegue nem pensar. Hoje quem atendia era só o bombeiro. Exatamente. Os anjos do asfalto. Então, assim, acho que a SAMU veio para trazer, acho que uma condição muito melhor, muito mais rápida, né? De salvamento, isso é óbvio. E a gente consegue perceber a agilidade das respostas, né? É impressionante o quanto que a gente vê. Eu moro ali perto de uma unidade, né, um ponto fixo, né, que você fala base. Isso. E é impressionante, é uma rua extremamente movimentada, porque é uma rua principal. E é nítido, quando tem um acidente ali na região, eu vejo o carrinho da SAMU já saindo para ir fazer o atendimento ali próximo, ali na paralela.
Então, é muito rápido, assim, sabe? A questão, às vezes, de madrugada, eu levanto, ouço aquela batida, quando eu vou ver, o carro da SAMU já tá lá. Então, assim, é impressionante ver como gira, né, esse mecanismo de receber o chamado, de acionar a equipe, né, do motorista receber, de ir para o local. Então, assim, é uma engrenagem, né? E todo mundo vai fazendo parte disso, né? Trabalho realmente em equipe. É um serviço de você. É assim, você vê que todo mundo faz parte, nós somos parte de um todo. Né? Não tem como você dizer assim, ó, alguém ali trabalha isolado, porque não trabalha, porque tudo depende de todo mundo. Sim. Então, para a gente chegar, assim, de fato, de uma forma assim mais grosseira, nós somos a última parte, assim, que tem contato com o paciente. Mas para poder isso acontecer, existe todo um aparato por trás. Então, é rádio que são os TARMs, né, que recebe a ligação, que triam, tem que ser rápido, passar para o médico tem que triar, ver qual a necessidade, qual o recurso que ele vai mandar, e muita gente não entende como funciona, né, o serviço. Então, é um médico que define qual unidade que ele vai mandar, qual a situação, a gravidade do profissionais paciente. naquele carro, né? Isso. Aí, quando o médico define, já manda para o rádio, é o rádio que liga para a gente, e aí a gente está lá disponível para receber a ocorrência e quando recebe, dá seguimento para a ocorrência. Né? Agora, me diga uma coisa, Ives, a gente vê muito, muito pouco ainda mulheres, né, fazendo condução de transporte, de transporte mesmo normal, ônibus, trem, van, táxi, Uber. A gente já vê mulheres fazendo, mas é muito pouco. Ainda é muito pouco. Né? E conduzindo ambulância, então, é nada. Você mesmo foi a primeira da Bahia e hoje, pelo que eu li, tem você e mais umazinha só. Isso é. Não é isso? Quando eu passei no processo, eu posso estar enganada, mas foram 5 mulheres que fizeram parte do processo. Eu e mais 2 conseguimos passar pelo processo seletivo todo. Sim. Só que essa minha colega, ela tá no SAMU. Né? Ela ainda tá no SAMU, mas na época ela era da moto. E ela optou em não assinar. Você começou na moto, né? Não, eu sou da moto também, mas eu era da moto de Lauro de Freitas. Ah, mas hoje você conduz ambulância e também moto? Hoje não, só ambulância. Porque são SAMUs diferentes. Eu sou técnica motociclista do SAMU de Lauro de Freitas. Eu fiz parte do quadro de lá, hoje eu não faço mais. Uhum. Então, aqui em Salvador, eu já entrei como condutora. Ah, tá. Aí, passou eu e Soraya, só que Soraya optou em não assinar o contrato. Então, ela passou também no processo seletivo, mas ela preferiu continuar no vínculo que ela estava, que era na moto, ela é da moto. Aí, por isso que eu fiquei sendo a primeira e a única, porque eu fui a única que assinei o contrato. Sim. Né? Mas por que você acha, assim, que, assim, como a gente vê muito menos, né, mas muito menos mesmo, mulheres, você acha que existe um desinteresse por parte das mulheres para essas profissões? Se você acha que existe, por que existe? Alguma coisa ligada ao ambiente? Ou, assim, não sei, elas têm receio de alguma coisa? Os relatos, sempre tem as que falam com a gente, né? Ah, eu queria ser igual a você. Oh, é o medo. Deus. É o medo. Medo, né? Porque acha que a gente carrega o mundo nas costas. Acha que o homem carrega o mundo nas costas. Então, o que mais impede as mulheres de adentrar o serviço é o peso. Elas relacionam tudo ao peso. Só que é o que eu costumo dizer. É pesado, é. Tanto que muita gente fica com problema de saúde porque é peso o tempo inteiro. Mas assim, hoje a gente já aprendeu a pedir ajuda. Hoje a gente já aprendeu a contar com os acompanhantes, deuntes. Né? A pessoa tá ali, gente, ajuda aqui, porque aquilo ali é o dia todo, a gente carregando maca, subindo, descendo, pegando peso. Então, independente de ser homem e mulher, vai existir o peso e vai existir o desgaste. Mas o que mais impede as mulheres de entrar hoje é a visão que muitas têm do peso. Que acha que não vai conseguir carregar uma maca. E consegue. Na verdade, nunca nem tentou. Sim. Aí acha que, eu não vou conseguir. Como você não vai conseguir se você não tentou, se você não pegou? Mas então é mais por uma outra questão que não seja a condução. Não seja dirigir. Não, é
Tanto que outras, boa parte já dirige, ou dirige carro pequeno, né, carro de passeio, trabalha com táxi, trabalha com Uber, trabalha até com ambulância, mas aquelas pequenininhas, né? Tem muita mulher hoje nos interiores que trabalha, né? Isso, no município que trabalha com... Aqui em Salvador tem uma na UPA de São Cristóvão, que é a condutora, e entrou minha colega, né? Agora, a Kate, faz dupla comigo. Ela tinha esse receio também, né? Poxa, o peso. Peso é peso e todo mundo tem seu limite. Sim. Como um homem não vai carregar um outro homem de 120 quilos sozinho. Ele vai ter que pedir ajuda. É a mesma coisa, a gente vai pedir ajuda. Agora, se você tem dificuldade, se prepare. Malhe braço, malhe perna. É o condicionamento físico, Isso, né? que vai te preparar. Então, eu acho que tem que tirar isso da cabeça, que é o peso, é o maior empecilho para poder você dirigir. Certo. Porque é um carro como outro qualquer. É maior, você tem que ter cuidado, tem. Mas assim, você não é que você não deixa de conseguir porque você é mulher. Porque se um homem faz, você faz também. Eu acho que tem muito isso, né? Essa questão da masculinização da profissão, né? Que muitas pessoas encaram que por ser uma profissão predominantemente masculina, né? Muitas mulheres talvez até não se enxerguem nela justamente por isso, porque acha que você tem que ter um porte, né, mais forte, ser mais braçal, ser mais... E, na verdade, a gente sabe que isso também está muito relacionado também ao condicionamento, né? Se você tem ali um condicionamento físico que lhe ajuda, e eu acho que não só para essa profissão, mas para muitas profissões hoje, você precisa ter um certo condicionamento, e principalmente pelo estilo de vida, o ritmo que a gente leva hoje. Acho que hoje você manter um condicionamento físico é bom até pra gente, né, que está aqui sentada na mesa apresentando esse programa, porque isso faz parte da gente manter uma qualidade de vida, né, Cris? Com certeza, consegue, não existe nada que a gente não consiga. E eu já passei por uma situação, chegar numa UPA e realmente ter um paciente pesado, e porque a gente trabalha em equipe. Equipe é equipe, então a gente tem que estar ali para tudo. Não é porque eu sou condutora que ela não pode me ajudar a tirar uma maca de dentro da ambulância. Porque eu não vou ajudar ela no trabalho dela, agilizar a parte dela, o que cabe a ela, né? Por exemplo, pegar um acesso. Eu posso estar ali escovando, não precisa de técnica para isso. Eu faço quase tudo porque eu sou técnica de enfermagem e sou enfermeira também. Então, eu tenho um corém, eu tenho um respaldo. Perguntar a ela o que ela não é, então. O que você não faz, Iva? Fala aí. Dentro da área Aqui de nada, saúde, de socorro, o que você não faz? Aí nós somos muito pessoa. Então, assim, não, a gente tem um limite, né? Eu lá sou condutora, então eu não posso fazer nenhum procedimento invasivo. Mas eu não posso ajudar a escovar, é dela, é da competência dela. Mas eu sou a equipe dela, então quanto mais a gente se une, quem realmente precisa é quem vai ser beneficiado. Exatamente. Porque vai dar mais agilidade, mais rapidez, né? Fluir, né? Então, a gente faz parte de uma equipe. Então, quando cabe, quando o técnico pode, eles ajudam sim. Nunca passei aperto por conta disso. Sempre dá um jeito. E aí eu lembro que uma vez eu cheguei numa UPA e aí eu pedi ao rapaz que trabalhava na UPA, não sei se era segurança, era um maqueiro. Aí eu, meu amor, você pode me ajudar aqui, por favor? Aí ele, não. Você não escolheu uma profissão de homem? Olha! Aí eu fiz, que isso, se preocupe gente. não, obrigado pela sua gentileza. É o melhor que você pode ser, eu agradeço. Que grosseiro. E eu vou conseguir. Tirei misógino. o paciente da ambulância, o paciente foi atendido, acolhido. Eu fiz obrigado pela sua. Porque assim, as pessoas não entendem que o fato de você escolher uma profissão que é dominada pelos homens não te tira o mérito de você ser mulher. Com certeza, você não perde a sua feminilidade por isso, não. Você vai continuar sendo perde. mulher, você vai continuar precisando da ajuda. Faço muito bem feito o meu trabalho, preciso da ajuda como eu vou precisar em todos os âmbitos da vida. Eu acho que a vida é isso aí. A gente serve para ser servido, a gente precisa, né? E quando alguém precisa da gente, a gente tem que fazer também. Eu acho que isso é o intuito da vida, né?
Com o sentido da vida, com né? certeza. Eu vivo Pois dizendo, é, um ajuda o outro, um ser gentil com o outro, é assim que a gente vai pra frente, É gente. mais nessa área, né, de saúde que Engraçado, né? Que a gente E ia te é um perguntar, assim, princípio, a gente ia te perguntar sobre Se misoginia, você já tinha vivido machismo alguma e tal. Você situação. uma Já situação trouxe. você já colocou Já aí, trouxe. Tem agora. né? Parece que é um por incrível- padrão, né? Parece que é um padrão, assim, Mas assim, surreal. é o que eu costumo dizer. As pessoas, quando elas são felizes e frustradas na vida, elas não vão ajudar o outro por ser mulher ou por ser homem. Elas não vão ajudar o outro. Às vezes, o fato de você ser mulher é só a forma dele botar aquilo que está guardado dentro dele, né? Só a forma de agredir, né? Aí agora tá melhor, tá mais aliviado. Pois é, né? Tá se sentindo, né? Mais homem. Mais homem, É, mais homem do que agredir a mulher ali, certeza. então sou mais homem. Brincadeira. Você pode contar pra gente mais alguma outra situação, porque é um ambiente, como a Karina já falou, 90, sei lá, mais de 90% masculino. Aspectos. Ser motorista, ser de Condutora. condutor. Condutora. Perdão, Ela é condutora de condutora. ambulância. Calma. Condutora. É, condutora. condutora. Condutora, perdão. Mas é condutora. porque realmente, se você parar pra pensar, né? Uma pessoa que dirige, sei lá, um Uber, um carro, até um ônibus que é grandão, Sim. não tem tem responsabilidade, óbvio, porque está conduzindo É vidas. diferente, Mas né? aqui a gente tem muito mais coisa. Por isso que é condutora, porque não se trata de apenas Exatamente. dirigir um Conduzindo veículo. Não fica vidas, limitado né? só Conduzindo vidas. ao transporte. Mas aí conduzindo vidas também, Cris, eu acho que quem está conduzindo vidas também é o motorista de ônibus, né? Porque eles estão lá dentro. Mas eu falo Mas é que aqui- pelos segmentos de saúde, né? Não, e ela Vidas, tem... Por exemplo, um situação motorista de fragilidade, ônibus. vamos dizer assim. É um ônibus que é difícil, que é grande. O ônibus é difícil de dirigir. Eu não me imagino dirigindo um ônibus. Ah, eu também acho. Nunca dirigi nenhum, mas eu acho difícil. Mas assim, o ônibus, você não tem que, por exemplo, entrar numa viela com a destreza, rápido, não sei o que tal. Com a ambulância, ela precisa fazer isso. Então, Às vezes Também até tem essa áreas parte. de risco, né? Em que ruas estreitas, que você tem que ter toda uma habilidade, né? Para poder entrar, sair. Às vezes Gente. até comunidades que você precisa prestar socorro e que muitas vezes e são num trânsito marginalizadas pelo parado, próprio ambiente, e ela tem né? que dar o jeito, porque tá dando Exatamente, junto. é. E aí, Não é assim, coisa fácil, não. com certeza. E assim, retomando essa questão, né, da misoginia e do machismo. Você é muito recorrente hoje, com você especificamente, tanto dos colegas do ambiente da instituição SAMU, ou o público externo, quando você chega, uma mulher, as coisas assim, é muito recorrente. Pode contar alguma Não. outra curiosidade pra gente sobre Não isso? é muito, não. Assim, e chegou até os meus ouvidos, porque as pessoas não falam pra você, né? Só Uhum. falam de você. Sim. Então, assim, o que chegou até o meu conhecimento, eu me senti muito amparada quando eu entrei. Claro que Bom. tem aquela questão do machismo, tem uns que têm Mais entranhado na resistência, alma. né? Então, alguns poucos colegas que eu tive conflito com ele por conta desse machismo deles, né? Mas, deixa eu ver. Acho que são quase 300 condutores. Se eu disser que eu sofri isso de 2, 3, 5, Bem pra pouco. mim não é nada. Sim. Agora, o que mais me Isso você está afetou- falando do que foi escancarado, né? Porque Isso tem que as foi coisas mais escancarado, veladas, é. né? Que a gente não sabe. Mas logo que os olhos não vê, o coração não sente. Com certeza. verdade. Então, se tá rindo pra mim, me tratando bem, lá atrás Tá você de fala o que boa. você quiser. Nada Vai bom. ficar aí massageando minhas costas. Uma coisa que foi o que mais me marcou e me chocou quando eu tava rodando base, conhecendo as bases. Eu fui conhecer uma base que eu não vou lembrar agora qual foi. Mas o meu colega me apresentou, fez, essa é a primeira condutora. Aí, quando eu entrei, já ficou burburinho, né? Meu Deus, passou uma mulher, como é que vai ser? Não sei o quê. Imagine, gente. Fim do mundo, né? É. Como é que vai ser? Puxa, vai ser uma mulher, como é que a gente vai fazer para pegar peso, para entrar na favela? Como é que vai ser? Ave Maria, o povo nem viveu e já tá sofrendo. Menino, já. É. O Aí, preconceito é tão grande que já, né? essa colega minha fez assim. Eu não guardo essas coisas para mim, que se você me Sim. perguntar assim, quem é ela? Eu não vou lhe dizer quem é. Não sei quem é a pessoa. Mas ela fez assim, nunca vou me esquecer a frase As dela, palavras. as palavras dela, que ele me apresentou, ela fez, quem é o
que nunca vou rodar com você, Deus e mais, entrar numa favela com você. Aí eu fiz, eu tenho uma coisa pra te dizer, quem tá perdendo é você. Pronto. E meu trabalho, dei as costas e saí. Não tinha rodado ainda, não tinha pegado ainda a ambulância pra sair. Embora. Pouco tempo depois, entrou um amigo, irmão meu. A gente estudou, fez curso, a gente é muito unido. E aí ele entrou no SAMU. Quando ele entrou, aí essa outra não falou pra mim, falou pra ele. Só que ela não sabia que ele era meu amigo. Sim. Que é um dos meus melhores amigos. Mas é tipo assim, a parceria da gente é tão forte que fala mal um do outro pra ver. Sim. A gente se acaba, mas ninguém fala não. Uma irmandade, né? Aí ela fez assim, como é que pode deixar uma mulher entrar no serviço como condutora? Isso é um absurdo. Isso, uma mulher falou. Uma mulher. Surreal. Mulher Isso, machista. o maior preconceito veio de A das próprias sororidade. mulheres. Sororidade não Gravidade rolou. zero. Não. Nessa época ela não sabia nem o que era isso. Aí, Hoje tem, ainda Tem muita gente que que não sabe. sabe. aí ele ficou olhando assim, só esperando, né? Aí ela, isso deve ter entrado pela janela. Ui, sentou no Aí, colo de alguém, né? E isso ele inchando em bomba. Aí matou a Isso amiguinha. é, né? Porque antigamente ainda se diz que mulher machista e tal, mas aí hoje já se diz assim que não uma mulher machista, mas uma mulher reproduzindo um comportamento machista, né? Que por incrível que pareça, tem muito mais mulheres que fazem isso do que a gente imagina. É verdade. Sim. Inclusive, às vezes, até a gente se pega em alguns pensamentos, em algumas atitudes, que a gente tem que começar a se policiar e ver, ó, vamos mudar isso. Uhum. Mas quando você já cria consciência, você vai parando mesmo, né? E aí ela fez isso e falou uma outra coisa quando ele terminou, que ela terminou de falar, que ele terminou de inchar, que inflã, ele fez assim. Vou te dizer uma coisa. Nesse dia, ele quase briga com ela mesmo. E ele saiu, eu fiz assim, era você mesmo? Aí ele fez assim, olha, você era para ser a primeira a estar apoiando ela, a estar acolhendo e ajudando ela no serviço dela. E eu vou lhe dizer mais, ela não entrou aqui pela janela, não. Ela não conhece ninguém aqui dentro do serviço. Ela entrou por competência. Ela fez todos os cursos que precisavam ser feitos. Eles usam os termos vulgares, né? Ela usou. E aí, A gente já imagina. ela entrou por competência. Ao contrário de você. Parece que não sabe o que é isso. Aí depois ele não falou mais com ela. Ai, gente, ele estava sendo mais pela mulher do que a própria mulher. Ele teve mais sororidade. Quando eu entrei, para você ter ideia, na prova de títulos, eu passei em 7º lugar. Acho que 2, 3 mil pessoas inscritas. Porque eu fui me capacitar para isso. Você se preparou, Eu me preparei para isso. Para uma pessoa dizer que eu passei pela janela. É um absurdo Depois isso. de todo o processo seletivo, Gente. de todo o gás que eu dei, eu passei em 10º lugar no geral. Depois que tudo, né? na Sim, nota contando final, tudo e tal. eu passei em 10º. Então, assim, dói você ouvir isso de uma mulher. Imagino real. Agora, você Muito, trouxe né? essa situação dela. Eu queria saber como foi a sua família, né? A família, os amigos. Como que as pessoas mais próximas receberam a ideia, né? A notícia de, passei, vou agora ser condutora. Como que as pessoas reagiram? Como Todo foi mundo isso? ficou feliz, né? Namorado na época, tinha um bofezinho que ficou, uau. Na época... Ou implicou não. um pouco? Na época, eu tava com paquera. E esse paquera... Adoro esses assuntos, assim, né? De e mesinha. esse paquera... quando eu comecei no processo, eu tava namorando. Quando eu comecei essa jornada, nessa caminhada, eu tava namorando. Eu ia casar, mas aí no meio do caminho, perto, já faltando um mês pra casar. Sério? Foi. E aí minha mãe fez, você não vai ser feliz, mas você quer casar, você casa. Eita, Aí eu fiz, não, quando a mãe fala isso, miséria. É bom você começar a prestar atenção. Ouve que é quente. Aí eu fiz, não, se ela tá dizendo, eu não vou. E minha mãe não era de se meter, né, em relacionamento. Então, quando ela viu que o negócio tava sério, aí eu fiz, não, desisti. Aí eu fiquei um tempo solteira. Quando eu tava já trabalhando nessas empresas, prestando serviço, eu conheci um condutor também. E aí, ele falava assim, você tem que largar isso. Você tem que ser enfermeira. Você tem que trabalhar como técnica. Você tem que trabalhar como enfermeira. Larga esse ranço de ser condutora. Aí eu fiz, Deixa eu tomar uma água. meu amor, minha mãe deixou, viu?
Maravilhosa é ela. É ótimo, né? Minha mãe. Adorei. Não, mãe, daí Manhã tá falando- deixa bem. Não, e você tá falando tanta coisa nessa resposta para prestar É, entendido tudo que você exatamente. falou É. nessa resposta. Uma resposta curtinha, mas com tanta informação. Exatamente. E assim, ele era uma pessoa que ele vinha de uma experiência profissional bom. no volante muito grande, porque ele tinha dirigido quase todos os veículos que existem na Terra de, né, de categoria Sim. D e E. Então, ele... É o Aí eu, cara. poxa, eu quero que você me ensine. Ele, não, eu vou te ensinar assim. Quando ele viu que as pessoas passavam, que olhavam, que... Aí ele... Não, Vou te ensinar, não. vou te ensinar. Fica Mudei de aí onde ideia. você tá. Mudei de Fica aí. ideia, é. aí Pode ele brilhar, ficou não. Pode brilhar não. apertando minha Brilhar não. mente, como a gente diz, né? Não, você tem que ser enfermeira, você tem que ser técnica. Largue isso, eu fiz. Agora Aí o que veja, né? aconteceu? Conheceu no front que é que Ele ficou no meio do caminho. Rapaz, Lógico. Pois é. Porque a pessoa, agora veja, porque ele não quer deixar ela fazer o que ela quer e ele ainda quer dizer o que ela tem que fazer. Tem que fazer. Né? Não, você não pode ser condutora, que é o que você quer. E você tem que ser enfermeira. Quer dizer, ele ainda quer dizer o que ela tem que fazer, né? Determinado. Eu fiz não, ó, não dá. Eu fiz curso técnico de enfermagem, porque acho que eu sempre tive isso. É oportunidade, abraço. Você Sim. vai usar ou não depois, aí já são outros 500. Uhum. Mas se você tiver condições e meios, faça. Eu entrei na faculdade, do nada, na balada. Já estava trabalhando como condutora, né? Já tinha... Não. Estava trabalhando ainda como condutora. Tanto que foi uma das coisas que pontuou. Foi... Você está na, Eu tô na graduação? faculdade. Sim. Aí, do nada, eu fiz, vou ali fazer um curso de enfermagem, porque eu já trabalhava. Vou ali fazer uma coisa É. pouca na Ali, faculdade. é, Na ali. faculdade Ver fazer se um eu curso de consigo fiéis pra enfermagem. poder É. Estudar, porque não dá, né? O dinheiro não dava pra gente pagar a faculdade. Aí eu fiz, vou ali. Se eu conseguir, eu faço. Já estava trabalhando como Despretensiosa, condutora né? nessas empresas. Aí fui, consegui. Eu olho, tá encaixando. Uhum. Pronto. Quando é pra ser, quando tem aquele que sonho, ser. aquele Aí sonho. quando foi, já tava num 2 ou 3 semestres do curso. Aí veio a oportunidade de fazer o curso técnico. Foi o inverso, né? Aí eu fiz, eu vou fazer também. Aí fiz. Porque o que não dá pra um, dá pra outro. Mas quando eu fiz, tanto o técnico quanto o superior, foi pra agregar. Foi pra aprender, pra prestar o melhor atendimento. Porque eu amo ser condutora. Tem gente que fala, larga esse ranço de ser condutora. Eu fiz, vocês têm que me perguntar o que é que eu sou feliz. Eu Pois posso é. ser enfermeira? Posso. Eu posso atuar como técnica? Posso. Mas o que me deixa feliz hoje é ser condutora. Não, e essa frase, larga esse ranço, quer dizer, a pessoa tá partindo do pressuposto de que tá sendo sofrido para você trabalhar numa coisa que você ama. Sim, E assim, e que O julgamento, A partir de que é um momento eu julgamento, disse a né? você que isso pra mim é um ranço? A partir de que não, momento você julgamento, conseguiu fazer julgamento. essa leitura, né? Largue isso. Por que não pergunta? Você gosta? Você Tá feliz? Pronto, ninguém é isso que pergunta. Como é que você Tá se feliz. sente sendo sendo condutora? Como é que você se condutora. Meu Deus do sente? céu. As pessoas, elas têm essa... Eu acho que isso é um grande defeito. Ele não pergunta quem você é, ele pergunta o que você é, o que você faz, o que você Sim. tem. E ele não pergunta assim, poxa, você é feliz? Aí as pessoas querem determinar o que você tem que ser da Exatamente. vida. É, Pra já agradar determinar, ela. Eu Justamente. fiz, se você quer ser enfermeiro, vá ser enfermeira. Vá ser o que você quiser. Eu estou na vida que eu escolhi, estou fazendo o que eu quero. A vida da gente é assim, ela te dá brechas, né? E aí você vai contornando. Hoje eu sou feliz e realizada como condutora. Se amanhã eu vou continuar sendo, se amanhã eu vou continuar feliz com isso, aí já são outros 500. Né? Mas até então, eu sou realizada assim, eu sou feliz assim. Enquanto eu achar que ainda é tempo, eu vou continuar. E é tão maravilhosa essa jornada que você foi trilhando, sabe? De se dedicar, de se capacitar, de se preparar. Hoje as pessoas muitas vezes querem entrar nas profissões, né? Principalmente profissão que muitas vezes não exige, né? Uma formação de nível superior, como um médico, né? Dentista. Às vezes é uma profissão ali, mais de um nível técnico, que as pessoas simplesmente passam numa prova seletiva e acham que é o suficiente e você não. Ou então só vai para a boca da prova para estudar no dia, né? E às vezes acaba passando por inteligência porque se preparou o suficiente naquele tempo em que se dedicou. Mas você
Foi um ano, né, que você ficou ali se preparando, estudando, juntando títulos. Então, você vê que é uma jornada que a gente vai trilhar. Tempo da sua vida que você investiu. Tempo dedicado, a expectativa que se cria, tempo, dinheiro, expectativa, sonho. Quantas coisas você deixou de fazer ao longo desse período que você se dedicou? Quantos bares deixou de ir, né? Quantas cervejinhas deixou de tomar? Quantos gatinhos deixou de beijar para se dedicar aos estudos? Para uma pessoa dizer para você... Vai dizer que eu entrei pela janela, né? Me poupe, gente. E como ela disse, querer decidir sobre a vida do outro. Economiza. Gente, como é isso? Pelo amor de E Deus. o julgamento, né? Dá Que um sempre tá, né? Tô vendo e já tem um pré-julgamento, Pois né? é. Não, ela entrou aqui pela janela, não, aqui não é lugar dela porque ela é mulher. Tem todo esse pré-julgamento. Exatamente. Uma leitura que é E da uma- pessoa, não é dela. E uma coisa muito, muito importante, que quando ele fala assim, ó, você tem que deixar seu ranço de ser condutora. Essa Ele frase é vai horrorosa. dizer, Essa ele frase é horrível. Ele tá Não pra você. desmerecendo toda uma categoria de suma importância. Sim, exatamente. Exatamente. Você foi Você pontual nisso pode aí. aprimorar, crescer, aprender, tomar outros rumos da vida, mas você não pode desmerecer, às vezes, a maneira como você começou. Né? Eu sou feliz, então eu sou um caso à parte, né? Tanto eu como outros. Tem muita gente que é feliz sendo condutor, né? Mas quando você faz isso, você desmerece toda uma categoria, todo um esforço, né, de muita gente que você não sabe a trajetória de todo mundo, né? Você não verdade. sabe o caminhar, o que cada um fez, se é um sonho, se não é. Tem muita gente que fala assim, poxa, meu sonho é ser condutor do SAMU. Tem gente que entrou porque teve a oportunidade, apareceu, abraçou, e é um trabalho como outro qualquer. Mas não, só quem entende isso é quem vive o sonho. Não, e é um esforço para você passar. É muito estudo, é muito Sim, curso, sim. é muita etapa para você. Não é uma coisa assim, quero ser condutora do SAMU, vou lá, faço uma entrevista, entrei. Não é assim. Isso Né? me fez lembrar uma reportagem uma vez que eu vi de um garotinho, né, em um bairro aqui, acho que de Salvador, não sei se era Salvador, se era Lauro de Freitas. E ele, toda vez que passava o caminhão, né, de coleta, ele ia para a porta de casa porque ele se amarrava em ver o caminhão da coleta chegar para pegar o lixo. Não sei se vocês chegaram a ver Já essa vi. matéria, né? Ficou até um tempo estourado ali. E o sonho dele era ser catador de lixo, porque ele via os profissionais quando chegavam, a festa que fazia, brincava com ele, era aquela coisa. Ao ponto dele pedir para a mãe uma festa de aniversário com o tema de catador de lixo. Não, mas né? é catador que ele queria ou trabalhar no caminhão? Não, trabalhar no caminhão, aquele porque a né, criança tem linguagem, esse fascínio né, com o caminhão. Catador, mas já, não, no mas é caso, porque outra quando coisa, eles né? viram, ele se vestiu de catador. Ele pediu a roupinha. De gari, você tá de falando, gari, né? é gari, Isso, porque o perdão, a catador é profissão outra, é gari. E aí os garis, inclusive, fizeram a fardinha pra ele vestiu a fardinha, ele extremamente orgulhoso vestindo aquela farda. E eu fiquei assistindo aquela matéria, mas eu me emocionei profundamente. Até de quando eu lembro, assim, eu me recordo com muita emoção. Porque, assim, tudo que a gente faz na vida, principalmente se é pra servir, é de uma dignidade absurda, né? E aí as crianças que não têm esse filtro conseguem trazer isso de uma forma tão linda, tão bonita, tão valorizando tanto aquilo, que hoje tem pessoas que criticam, que se veem, não pegam na mão de um gari, se vê se passar perto, se tiver um caminhão do lixo com um gari trabalhando, atravessa a rua para não passar perto, como se aquilo fosse alguma coisa, né, de se ter repulso. Eu trouxe esse exemplo porque eu acho que tem muito a ver também com esse rótulo, né, de preconceito, às vezes, com uma profissão, ou de achar que é uma profissão que traz uma falta de merecimento, né, ou de título, alguma coisa do tipo. Não, é uma profissão digna. Digna demais. Necessária e que a gente tem que ser muito grata por eles existirem. Exatamente. Agora, você falou a coisa da repulsa, né? Lógico que eu não tenho esse sentimento com ninguém, nem muito menos com o gari que está trabalhando, mas pelo lixo que ele está pegando, tem Não, o claro, lixo. não. Às vezes eu me Lixo é o afasto um pouquinho lixo, quando eu vejo caminhão de lixo, mas por causa do cheiro do lixo, essas coisas. Lixo é o lixo, não dá. mas eu tô falando assim, da A profissão. pessoa. Mas pessoa, a coisa da criança, entendeu? Às que vezes lindo até isso, o né? Porque a contato, isso foi muito criança, forte se pra você mim. parar pra ver, porque tinha uma amiga minha que ela falava, o filho dela hoje é um adulto, mas ela falava que quando ele era criança, ele falava que queria ser o gari também. Pois é. Mas na verdade o que ele queria não era, por exemplo, porque tem o gari que tá no caminhão, mas tem o que tá na rua também varrendo e tal. Ele queria estar no caminhão porque ele achava o máximo a galera pendurada. Sim, Então a criança aventura, também vê isso né? como uma aventura, né? Sim, Poxa, eu vou sim. ficar nesse caminhão ali e tal, ver isso como uma aventura. Então, o que você falou, a criança, ela não tem Existe esse o filtro. olhar essa que a gente, coisa, que a gente já preconceito. teve e a gente foi Sim, crescendo e foi claro. perdendo, né? Inocência, A né? criança vê isso de uma Puro, outra forma. É puro.
né? Na verdade, eu acho que é muito a idade, ela valoriza só o grande. Ela esquece que o pequeno, Existe às uma vezes, é base. Muito mais importante. essencial, porque precisa de toda uma estrutura. Não tem... Se você entrar no hospital, a gente entra e foca em médico, né? Sim, sim. Mas vê se o médico trabalha só. Vê um dia vocês tiveram a oportunidade, por algum motivo, chegar numa UPA dessa ou no hospital, para com outro olhar, enxerga como tudo funciona. Uhum. Se não fosse a recepcionista para fazer sua ficha, se não fosse o cara que limpa o banheiro para poder o ambiente estar limpo, as pessoas que estão ali dentro, que na parte já dos leitos, que mantêm os leitos arrumados, se não fosse a enfermagem, se não fosse os técnicos, se não fosse os meninos do laboratório, se não fosse a segurança para garantir a sua verdade. segurança, Faltar os qualquer meninos um que desse. ajudam a sinalizar para você estar É correto. toda uma equipe, Então, uma é uma estrutura. engrenagem. Todo Apesar, mundo engrenagem. é essencial. Todo apesar de que mundo- tem uns IVs que a gente, por exemplo, a recepcionista você tem que falar, com segurança tem que falar. Agora, pior com os invisíveis. Eu vou botar entre aspas, porque eu acho uma coisa bizarra o fato da gente invisibilizar essas pessoas, né? Porque a galera que limpa, por limpa. exemplo, entende? E se você chega num ambiente que não está limpo, aí você lembra da pessoa que limpa. Cadê que não limpou? Mas se você chega e encontra tudo limpo, você não tem essa não pensa, percepção né, de que, que- não, uma pessoa teve aqui e limpou. Né? E isso é uma reflexão, fica essa reflexão, né? Como Pense como sobre disse isso. Thais Laila na peça Tudo Nessa Data Querida. Eu lembro que um dos hospitais que a gente mais tem suporte de maqueiro é o HGE. O restante é mais que a gente chama por convivência, Sim. né? Pela maneira como você trata. Porque em alguns lugares não é obrigação dele vir tirar o paciente de dentro da ambulância. Mas no HGE, sim. Só que, infelizmente, a gente tem os dois mundos, né? E a gente se depara também com profissionais do lado de cá que são arrogantes com eles. Aí eles falam, por que você fala com todo mundo? Eu fiz porque eu preciso de você e você precisa de mim. A gente é uma equipe e para que o paciente esteja bem, tem que estar todo mundo funcionando perfeitamente. Então, assim, você é melhor do que eu em quê? Quem aqui é melhor do que? Você tá vendo que aqui nessa maca não tem cor, não tem raça, não tem dinheiro, não tem nada? Aqui todo mundo que tá aqui em cima tá precisando do mesmo cuidado? Ou seja, o que difere a gente, às vezes, é uma profissão de escolha e de oportunidade. Então, a gente tem que parar com isso e entender que somos parte de um todo. E a gente tem que olhar esse todo de uma forma muito maior do que o que a gente está acostumado a olhar. Sair daquela caixinha e achar que as pessoas são melhores ou piores por causa de suas escolhas. Não, meu sonho era ser condutora. Veio literalmente no sonho. Me tornei condutora. Sou muito feliz e realizada. O que eu vou ser daqui para frente eu não sei. A Deus pertence. Mas eu só vou fazer outra coisa que me deixe feliz. Ou mais, Com certeza. ou igual realizada como eu sou. Eu não vou ser enfermeira. Eu não estou atuando hoje como enfermeira em unidade fixa porque não é o meu sonho. Eu não vou trabalhar numa unidade fixa para agradar todo mundo. Eu não preciso agradar minha mãe sabe quem eu sou. Eu acho que a principal E ela pessoa... deixou, né? Ela deixou. Manhã A principal deixa. pessoa que eu tenho na minha vida, assim, que eu ainda devo, porque eu acho que eu vou dever a minha mãe até o meu último dia, ou até o último dia dela. É a pessoa que eu... É ela que define minha vida, né? Então, se ela entende que eu não estou hoje numa unidade fixa, porque é algo que não vai me fazer bem, que não vai me fazer feliz hoje, amanhã possa ser que eu mude minha opinião. E o medo Mas de sangue? hoje... Porque, né? Hoje a gente vê um corte e mete o dedo. Não, você assim falando pra ali limpar. nesse. Você falando ali nesse. Não quer, tem que raspar. Eu digo, eita, Vem agora cá. ficou braba. Vem cá, Ives. Olha, é menos julgamento e mais respeito, né? É, com simples a certeza. fórmula. Né? É. E o emocional? Como é que você lida com o emocional diante dessa situação de ser condutora de SAMU, atende o chamado? Primeiro que trânsito para algumas pessoas já é algo estressante. Principalmente aqui em Salvador, que é tanto, né? Tá um pouco caótico o nosso trânsito hoje, vamos combinar.
E aí você vai, Prefiro não atende, comentar. e o retorno com esse paciente na ambulância é outra carga emocional, né? Como é que você lida com esse seu universo? Terapia tá em dia? Hein? Principalmente se Como for, você faz? principalmente se Minha for um amiga. paciente, Mas né, Cris? Muito, que ele esteja muito mal exposto, mesmo, uma coisa, Exatamente. né, um acidente, tá muito machucado, uma Mas coisa. assim, ela falou da terapia, mas a gente faz muito terapia para lidar com pessoas que precisam fazer terapia e não fazem. Que a gente Você tava leu meu conversando. pensamento, né? Ultimamente, Ultimamente eu tenho lidado com esse tipo de pessoas que precisam de terapia e não A maior de fazem. terapia é justamente A essa, gente para faz- lidar com quem A gente faz terapia não é por causa da gente, não. A gente faz terapia por causa do outro. outros. Imagine. Mas em relação ao emocional, ao estresse e adrenalina, tem que existir, porque é isso que mantém a gente na fuga, né? Na agilidade, no pensar, no resolver a situação. Mas a ocorrência da gente, para poder fazer logo o apanhado todo, né? A ocorrência da gente começa quando chega no celular. Aí eu, como condutora. O técnico, menos mal, porque ele vai olhar o caso e aí ele vai pensando no que é que ele pode fazer. Mas a gente, como condutor, já começa assim, ó. Situação, um exemplo, uma queda de moto. Uma queda de moto, aí, às vezes vem a historinha que o paciente tem. Ah, quebrou uma perna. Aí, porque a ocorrência é o que determina não o tempo que a gente vai sair da base, mas a velocidade que a gente vai pregar, tudo isso. Às vezes, o lugar pode ser mais perto, mas se tiver muito quebra-mola, não compensa. Então, até o trajeto que a gente vai usar depende do... Tem que pensar a rápido, gente né? pensa, a gente pensa nesses detalhes. Então, aí você recebe uma queda de moto, quebrou a perna. Pronto, aí você já começa a traçar a sua rota. E nesse tempo que você está traçando a rota, você tem que traçar também o atendimento. Tem que colocar o colar, pranchar, não pode esquecer, porque é muita coisa. Às vezes você faz no automático, mas nem tudo dá para ser no automático, né? Porque às vezes a maneira como a pessoa cai é diferente. E às vezes você pode ser que você chegue no lugar e quebrou a perna, e chegou lá, tenha mais alguma coisa quebrada sempre. também. Geralmente é assim, nunca é só uma Nossa, coisa. É só o Então, a gente tem isso, tem que... Aí, no percurso, você ainda está pensando nisso, está pensando no paciente, está pensando aonde vai ser, onde é a ocorrência, né? Para chegar até a ocorrência. E aí você tem que se deparar com os filhos de Deus no meio do caminho. Que são as muita pessoas coisa, que gente. acreditem. É muito grande. Era para as ambulâncias terem câmera para filmar as barbaridades que a gente as pessoas... enfrenta no trânsito. Pessoas que saem da faixa, param na frente da ambulância e diminuem a velocidade. Gente! Isso. Gente que não lhe dá passagem, porque não era pra gente ficar... Às vezes você vê costurando. Mas Vejo sempre. É pra você abrir a ambulância. Faixa livre. a ambulância Gente, eu fico passar. para morrer quando eu vejo. Olha, quando eu ouço e olha que eu ando com o fechado, ar-condicionado ligado, mas eu boto sempre o volume do rádio baixo, justamente para poder ouvir os sons do ambiente. Quando eu ouço sirene, eu já vou olhar para ver se vem na minha via ou se é a via contrária. Porque Eu também. já vou me... Aí eu vejo. Porque se vem na minha, eu já vou procurar para onde eu vou me ali, enfiar para sair. O povo não sai da Gente, não frente, só sai. falta morrer. Isso é muito... com medo. É grave, é falta de É consciência. incrível que as pessoas... Agora, assim, se tivesse uma câmera e, de repente, Registrar uma Transalvador placa. ligar, É. Aí, Inclusive, eu já... Pelo Educar as amor, pessoas. aprende pela dor. Não foi E assim que você você sabe o que aprendeu eu já a ser ouvi? educam Eu já ouvi até uma pessoa falar assim, ó, isso aí não tem nenhum paciente dentro, ligou aí só porque tá vendo que Ah, tá... já ouvi isso também. O trânsito tá ruim, que essa mas aqui Eu disse, não, meu bem, às vezes realmente não tem paciente dentro, mas a pessoa Tá indo ligou prestar porque um está socorro. indo socorrer. Quer dizer, como é que você não raciocina? Tá, às vezes não tem paciente dentro. Ou seja, a ambulância ou tem paciente dentro ou está indo socorrer alguém. Você tem que abrir. Não, tá ali passeando. Eu acho que você tem que partir Sim. do pressuposto que não é de sua conta. Também, pronto. Exatamente. Você entende? Não Assim, importa. hoje nós recebemos punições se for comprovado que a gente estava usando sirene para poder se locomover mais Sim. rápido por algum Sem o motivo. chamado, né? Então, a gente recebe... Recebe punição? Recebe punição por conta disso. Então, a gente não faz mais... Eu não essa sabia É disso, porque não. isso tem uma Há coisa muitos histórica, anos isso atrás, tem se uma questão faziam, histórica. mas há muitos anos, logo no início,
foram criadas regras, tudo foi se adaptando e foi vendo que existem coisas que não tem como estar naquele contexto, né? Por causa dessa mentalidade que as pessoas têm. Só que assim, gente, pode ser sua mãe, pode ser seu pai, pode ser nada seu. Sua obrigação como cidadão é ser gentil e educado. Exatamente. Tá vendo uma ambulância, É o tá mínimo, vendo né? um carro com um batedor, Acabou. de passagem, existe N fatores e aquilo ali favorece quem tá dentro daquele carro. Vai mudar em que na sua vida? Meio segundo? Minuto? Tá, mas muda na vida de muita Pode salvar a gente. vida de uma Uma pessoa. fração de segundo que pode determinar, Sim. né? Viver ou É. morrer. A questão do É, tempo-resposta, das sequelas que as pessoas podem ter, por conta de quê? De educação. Uma coisa simples, ó. De Poxa. pro lado e a ambulância passou. Não, e isso que Cris falou, né? Isso pode ser determinante, às vezes, para a vida de uma pessoa. Então, como é que você consegue? Você está no seu carro e você não dá uma passagem para ambulância, você não sabe o que está acontecendo ali dentro. Não dá. Ou quem que ela está indo buscar. E para mesmo. E outra coisa que tem que começar é porque o meio nem sempre chega, o meio de comunicação nem sempre chega a todo mundo. Cada um tem a sua forma. Então, eu acho que deveria criar uma política para que a mesma informação chegasse de diversas maneiras para todo mundo. Né? Motociclista, motoqueiro, os famosos motoqueiros. Eu Porque diz ando que de tem a moto. diferença, né? Entre motoqueiro e Eu sou motociclista, né? Mas os motoqueiros, eles querem ir no vácuo da gente. Você não sabe quem tá lá na frente, ele não tá vendo quem tá lá na frente, você freia e tá a boca no seu fundo. Aí, pela falta de educação dos motoristas, você tem que cortar. Quando você corta, você leva um. Aquele carro Já é grande. aconteceu isso alguma Já, vez? diversas Você? comigo não, mas quase. Tá, e eles têm uma mania de cortar a gente muito pela direita. Sim. Então, a probabilidade de acontecer isso É é grande. enorme. Qual a necessidade que tem, gente? Espera passar. Você quer ir no fundo? Quer que tira o paciente aí, aqui e aí bota quando você? É, com a moto junto já. Você botar? economiza até sua gasolina. Pelo amor de Quando Deus. acontece o acidente, eles falam que foi o SAMU que matou. O SAMU que estava com pressa. Não Imagina. respeita. Porque ainda tem isso. Você quer fazer o melhor, Impressionante. outro. Aí os motoqueiros que estão do lado não respeitam, você bate. E aí diz que a culpa é do SAMU, porque tem que ter um culpado, né? O culpado não foi ele que ficou no ponto Nunca. cego, que te cortou pela direita, que tá pegando o seu vácuo, não. A culpa é sua. Gente, isso não é uma coisa só de educação e gentileza, não. É também de solidariedade, de compaixão. Eu tô falando em relação a quem não abre, né? E aí, olha, dizem, né? Lógico, é o que você tá falando. Tem a diferença também do motociclista e o motoqueiro, né? Motociclista não, mas o motoqueiro, ele tem o próprio código, né, de trânsito, né? E aí acaba Aí fazendo é que uma você coisa fala dessa. dessa diferença de Isso, comunicação, né? As pessoas que elas têm uma conscientização sobre o trânsito, que é porque tem gente que tira a habilitação e acha que aquilo ali, botar o carro para frente, acabou. A moto para frente, acabou. A gente entende que existe toda uma correria, que às vezes são mototáxi, motoboys, precisam o tempo dele em conta. Mas assim, você tem outro meio. Não pegue no vácuo da ambulância, não pegue em carro de emergência, porque você não sabe a manobra que vai precisar ser feita. Exatamente. E eu lembro de uma cena, quando eu não era do SAMU ainda, a gente com paciente grave na ambulância, paciente digestiva, a hemorragia digestiva alta. Tipo, tempo era a vida para aquele paciente. Tava aquela parte ali de Pernambués reformando. Lembra na época do shopping? Do Horto Bela Vista. Do Horto Bela Vista, ali, aquele caos. E só o sentido indo ficou um caos Roberto mesmo. Santos, a gente ia pro Roberto Santos e ali tudo engarrafado, só o sentido vindo que tava livre. Aí tinha 2 viaturas da polícia. Eu pedi a ele, me ajuda, me escolta, porque eles não vão respeitar e o paciente tá muito grave. Aí a polícia, os caras da Rondesp, bora, abrir o caminho. Aí foi um na frente e um atrás da gente, né? Imagina. Eles geralmente andam de 2, 3. Os 2 estavam na frente, a gente no meio, ele atrás. Só que eu também não posso colar no fundo dele, porque se ele frear, bate também. Pronto. A gente seguindo nosso caminho, eu dei uma distância. Quando ele passou, um carro veio e meteu. Foi. Entre a ambulância e o carro. O cara desceu. Imagina aqueles homens enormes. Oxente. Do jeito que ele desceu, foi a mão no capô do cara. Quer dizer, o paciente ali morrendo no fundo e o cara com a pressa dele de colar no fundo da polícia.
pegar o vácuo da polícia, ele não sabia nem que atrás vinha outro carro da polícia, né? Eu fiz, gente, é uma falta de respeito, de empatia com o próximo, consciência, né, gente? de consciência, de entender que, de tudo, poxa, não é a minha tudo. vida, até onde eu sei, né? Não é ninguém da minha família, não é nenhum amigo meu, mas pode ser de outra pessoa, é de outra pessoa, e um dia pode ser meu. Mas é que é uma mentalidade assim, não é assim, pô, pode ter alguém grave aí, não. É a mentalidade assim, pô, eu tenho hora pra chegar, pô, deixa eu colar aqui atrás. Gente, deixa eu me aproveitar essa oportunidade. Deixa eu me aproveitar. Sabe o que eles não entendem? É isso aqui, ó. A gente precisa da brevidade para chegar até o paciente. A gente não sabe o que está acontecendo lá, né? Sim. A gente precisa dessa brevidade para chegar. Claro que tudo tem um limite. Até pra gente, tem um limite que a gente não vai colocar a vida de outras pessoas em risco. Mas a gente precisa dessa brevidade. Quando o paciente está dentro da ambulância, teoricamente ele está estabilizado. Mas a depender do caso, a gente precisa de brevidade para chegar à unidade de saúde. Mas até essa brevidade, ela às vezes precisa de cautela e varia de paciente para paciente. Vocês já imaginaram? Paciente. Aquela maca balança no fundo. A ambulância em si, ela balança no fundo. Vocês imaginaram um paciente politraumatizado ali dentro, na cidade plana que nós temos, linda, maravilhosa, e até a junção dos viadutos tem lombada, e quando você passa por aquilo ali, o paciente vai no teto e volta. Imagine. Imagine. Aí você pega um paciente clínico, tá com um AVC, precisa de estabilidade, e vai sacolejando dentro. E a gente sabe que a física funciona, né? Nunca fui muito boa em física, não, mas a gente sabe, né, que tudo que tá em movimento tende a permanecer em movimento. Aí um paciente totalmente descompensado, você tem que ficar fazendo curva porque a pessoa não consegue sair da frente para você passar. Aí, às vezes, você liga a sirene. É impressionante como nada disso é pensado pelas pessoas, né? Você liga a sirene, você liga o batedor, né, o giroflex, mas você precisa andar devagar, porque eu quero que você saia da minha frente, porque eu não quero ter que frear, porque cada freagem impacta na saúde, na hemodinâmica do paciente. Caramba. Aí a gente não pode andar rápido, porque as lombadas prejudicam a trauma, tá com trauma. Então são coisas que a gente não pensa, você trazendo tudo isso está trazendo aqui para mim, assim, abre uma visão, sabe? É como se tivesse uma cortina nos olhos e de repente essa cortina baixasse. Exatamente. Porque mesmo com toda a consciência que a gente tem, né? E o respeito que a gente tem ao trabalho do serviço de atendimento da SAMU, a gente começa a ter noção de entrelinhas, né? Do que acontece nos bastidores, que assim como eu, talvez Cris e Xanda também nunca tivessem percebido, e quem está assistindo a gente, talvez nunca tenha parado para pensar sobre essas questões. Vai ser educativo. Vai ser educativo esse programa, eu lhe agradeço muito por isso. E aí eu tenho uma curiosidade, que o nosso programa ele é transmitido aqui pelo canal do YouTube, então a gente utiliza a rede social para poder mostrar isso para vocês. Você também faz uso das redes sociais para mostrar o seu dia a dia, como é a sua dinâmica nesse trabalho, como é a sua rotina. As pessoas perguntam também, tem alguma curiosidade a respeito dessa função que você exerce hoje, de como ocorre? Você tem essa demanda ou você é mais neutra na rede social? Porque a gente sabe que hoje tudo é rede social, né, gente? A gente acaba meio que compartilhando nosso dia a dia, nosso trabalho. Eu mesmo compartilho muito do meu trabalho. Você usa também das redes sociais como ferramenta para divulgar e conscientizar? Uso sim, agora eu não uso de uma forma constante, né? Acontece assim, a entrevista, a gente posta, todo mês da mulher sempre tem muita entrevista, né? Por causa em homenagem à forma por eu ser a primeira mulher, né? Então, essas coisas eu publico, eu posto muita foto trabalhando, muita foto com as duplas, mas, assim, tirar dúvidas, fazer vídeos, falar sobre ocorrência, essas coisas eu não faço ainda. Eu não me sinto meio com aquele jeitinho ainda para fazer essas coisas. Ainda sou um pouco envergonhada, porque pode não parecer. Não parece. Eu só falo bem porque eu falo o que eu gosto, o que eu amo. Porque na faculdade eu sofri horrores. Era. Tinha Na faculdade falar eu não público. conseguia falar. Mas teatro, amiga. Eu ia falar teatro. A gente resolve isso rapidíssimo. Bora resolver esse babado. Tortura, gente, para poder eu apresentar. Novas turmas em julho, viu, Matheus? Olha, abertas em maio. Tá aí pensando, Salvador, região. Aí ficou mais fácil assim, porque eu consigo desenvolver porque eu tô vivendo, é o que eu gosto, é o que eu amo. Então a gente fala do que a gente ama é mais fácil. Agora repare, vou pegar esse gancho aí antes de Cris fazer a última pergunta, que é o seguinte, você
em relação à rede social, né, que Karina perguntou, tudo que você falou pra gente aqui agora, que foi uma coisa educativa e para quem está assistindo a gente também, né? Porque a gente sabe, por exemplo, que a gente tem que chegar pro lado, que pode ter um paciente ali, enfim, ou você tem que estar indo buscar uma pessoa, enfim, é uma ambulância e a gente tem que sair e tem que dar passagem. Mas todo esse bastidor, todas essas minúcias que você trouxe pra gente, né? Como a Karina falou, que tirou uma cortina, fez a gente abrir os olhos. Você não acha que você poderia, por exemplo, no seu Instagram, uma vez ou outra, postar um vídeo que você fizesse em casa mesmo, falando sobre isso, tal, que seria uma coisa educativa para as pessoas, conscientização. Você poderia usar. Também, não estou né? querendo te jogar uma responsabilidade, não é isso? Que você quase não tem responsabilidade fazendo o que você faz, Você né? quase faz nada, mulher. Imagina, né? Mas assim, você não acha que seria legal também para as pessoas começarem a ter uma percepção, um entendimento, Valioso demais. né? Criar essa consciência? O que você acha disso? Isso me veio aqui agora por causa da pergunta dela. Sim, é muito válido, é importante. A questão é só como eu vou fazer isso. Porque A gente já te Por deu aí exemplo, a gente já te deu um canal. Estamos aqui para te ajudar. eu tive que gravar fazer algumas apresentações breves para alguns programas que eu participei. Era o dia inteiro para gravar. Olha aqui, ó, nós vamos resolver Mais isso uma pra vez, você. mais um sinal. Nós vamos resolver. Tá vendo que nada é por acaso? Não Pois é? pois é. Uma coisa leva a outra. Aqui Mas elas é podem falar porque elas importante. fizeram esse curso. É Somos importante. crias. E não acho que não tem que ser só a figura da mulher, assim. Porque é uma condutora, é mulher. Nada, vamos mulher, fazer você é uma bombar. utilidade pública A em gente pessoa. tem que fazer algo utilidade realmente para pública. poder conscientizar as pessoas da Sim. importância do serviço, como funciona o serviço Isso. e do que a gente precisa. A gente precisa abrir. Me lembrei agora de uma coisa que às vezes a gente chega na ocorrência e as pessoas falam assim: o SAMU demorou. Eu fiz, o SAMU não está do lado de sua casa. Só tem você para atender. Existe todo uma logística para que a gente chegue até aqui. Sim. Então, é tudo por trás daquilo ali. Então, às vezes, nós temos áreas, né? Nós temos fases para poder facilitar o que a gente chama de tempo-resposta. Mas se você mora em São Cristóvão e a base de São Cristóvão está em atendimento, ele vai fazer o quê? Outra Deixar base, né? você esperar até aquele atendimento acabar, que você não tem previsão? Não. Ele vai mandar uma base mais distante para te atender. Isso tudo você pode explicar em vídeos curtinhos. Então, e às tal. vezes, esse tempo Muito incrível, demora. né? Às vezes, no meio do caminho, você é abordado. Se você for abordado, você tem que parar, você tem Não que pode saber. negar socorro, Não pode, né? Você está tem tendo que saber. consciência que você A pode importância, mudar. a Não, você fazendo importância. esses vídeos, você pode mudar o olhar das pessoas Em sobre o relação ao seu SAMU. trabalho, Entendeu? e ao Aqui SAMU. mesmo a gente vai gerar alguns cortes, né? Que quando a gente for postar nas redes, a gente te marca, faz uma collab e tal. Vamos ver se isso já te anima para você depois começar com os vídeos. Vamos começar a trabalhar esse formigamento. Lógico. Porque é importante isso, as pessoas Sim. entenderem que não é só liguei, porque tem gente Ali. que acha que liga pro telefone assim, ó, da gente, Ligou, né? chegou. Da ambulância, E que tá ali não é. disponível. Você Você está ligou, ligando tá para ali uma disponível. central, não é para ambulâncias. Não, Liga delivery pra não, central. gato. Então, assim, é todo esse aparato que tem por trás. Então, existe essa questão da gente ser abordado no meio, a gente tem que verificar como está o paciente, chegar, ou eles mandam uma unidade para aquela ocorrência, ou manda outra unidade para a ocorrência que a gente ia. Mas o paciente não pode ficar desassistido. Você não pode, eu vou ali atender, daqui a pouco eu volto. Aguenta aí, Não vai pode. sofrendo. Infelizmente, é assim que funciona. Foi abordado, tem que Tem atender. que atender. É. Tem as pessoas que não respeitam o trânsito, então as pessoas Vários não fatores. Uma facilitam série de a coisas, vida. né? Então, a gente entende perfeitamente que para quem está precisando e sentindo dor, 1 minuto é 1 hora. Sim. Mas a gente tem hoje, como é que eu posso dizer? É toda uma organização de horários que a gente tem, que a gente presta, presta satisfação, né? A gente presta, a gente avisa o horário que a gente sai da base. Então, hoje a gente leva no máximo 3 minutos para poder sair da base para um atendimento. Só que no meio do caminho existem muitas outras coisas, né? Você E as se pessoas depara, não né? entendem. Como gente que não sai da frente, Pois é. né? Mas vamos lá, Mas né? vá, Cris, para nossa última pergunta. O que é que você ainda... Porque a gente ouviu aqui histórias, né? Muita coisa. Você é uma mulher diferenciada dentro da sociedade que a gente vive.
dirige, é condutora de ambulância. Então, isso, para mim, pelo menos, é desafiador. O que é que Totalmente. você ainda pensa em fazer dentro da sua área ou fora dela, assim, desafiadora na sua vida? Algo que eu estou inclinada e estou me especializando para fazer, para atuar aí como enfermeira, Sim. é na saúde mental. Olha, É um público que requer uma atenção diferenciada. E eu não quero trabalhar com esse público da maneira convencional. Eu não quero só aquela parte medicamentosa. Então, eu quero dar um suporte a esse tipo de paciente diferente do que já do convencional, do que a maioria já recebe. sim. Então, eu quero ter um outro tipo de tratamento. Agora, algo diferente assim, Começar a gravar vídeos e ser criadora de conteúdo digital. Uau! Conte conosco. É real isso, mulher. Conte com o Teatro para a Vida também, para lhe preparar. Pois bem, ó, deixa isso aí na gaveta dos seus planos, viu? Deixa a gente terminar o programa que a gente vai conversar. Vamos te dar uns. Ó, mas antes de terminar, né? Porque a gente tá chegando ao final. Tem uma pergunta que a gente sempre faz para as nossas queridas convidadas. A e eu tradição. quero que você traga aí pra gente. Em uma palavra, tá? Uma palavra, não vem com enrolação, não, que eu já vi que você é uma mulher retada. O que faz Ives descer do salto? justiça. Que massa. Top. Arrasou. Arrasou. Justiça, A palavra. Muito bom. Gente, Muito bom. então vamos lá ser mais justas, né? É bom saber disso, né? Teve uma outra convidada nossa que também falou em injustiça. E é muito bom a gente saber que tem gente que se indigna com injustiça a ponto de descer do salto. Injustiça, falta de respeito. Na área, assim, isso na minha vida, né? Sim. Mas na área de saúde, para mim, é a omissão. É uma palavra que me machuca muito ainda, que eu ainda não aprendi muito a lidar com ela, a entender que eu só posso controlar a mim, eu só posso fazer por mim, posso fazer pelo outro que está ao meu alcance, né? Eu não posso determinar que o outro trate o outro como eu estou tratando. Então, a gente se depara muito com isso. Essa omissão de pessoas que podem ter um meio e não fazem. E elas só esquecem da coisa mais importante, que foi o que eles escolheram fazer. Que é tocar a vida de uma outra pessoa no momento mais frágil que ela está passando. Verdade. E aí nem todo mundo toca com esse amor, nem todo mundo toca com esse carinho. Tava ruim, fica pior. Então a gente pode muitas vezes fazer mais pelaquele paciente, pelaquela vida. E às vezes a gente não faz, simplesmente acredite, porque não quer. E Triste isso é isso. o que machuca muito ainda. E espero que um dia Também, viu, Ives? Eu tô mude a nessa forma de pensamento e que expectativa. entenda que você não precisa passar para entender o que você fez. Infelizmente, as pessoas só têm aprendido assim, né? Tem que doer. Não é Verdade. todo dia que eu tô bem, não é todo dia que eu tô feliz, não é todo dia que eu brinco, não. Mas assim, o que eu me predispus a fazer, eu Vou fazer. faço. Então, assim, eu não maltrato o paciente, não trato. Existem as situações que às vezes requer um pouco mais de agressividade da gente para a gente se impor e as pessoas não agredir a gente literalmente, né? Porque a gente sofre agressão também. Mas eu falo assim, ó, o meu diferencial é que eu gosto de brincar, eu gosto de acolher, eu gosto de, tipo, poxa, o pessoal me tem como louca, né? Porque eu gosto muito de brincar, eu gosto muito de falar besteira. É Mas sempre assim, a gente não pode gostar de brincar, que a Quantas gente é loucas louca. nessa mesa, hein? pois Eu, é. hein? Eu gosto de, tipo assim, fazer Vamos parar da vida com isso. do outro um pouco mais leve, né? Só que as pessoas que fazem isso são vistas de uma outra forma, né? Eu chamo isso de felicidade, de As alegria, pessoas não entusiasmo. entendem, né? Então, quando eu não estou bem, porque também tem um dia que eu não estou bem, eu não levo esse a mais, né? Porque você não tem coisas que não tem como você fazer se você não tá bem. Engraçado Mas, no geral, isso, né? a gente faz o Isso que é precisa engraçado ser porque feito. eu sou uma pessoa que eu falo muito, converso muito e tô sempre fazendo uma piada e tal, não sei o quê. Então, quando eu também não tô naquele dia, né, que eu tô mais quieta, tem gente que diz que é horrível ficar do meu lado, que se sente péssima, que dá angústia, entendeu? Porque
Acostumada a te ver, É, tagarelando. diz que é horrível. Comungo desse mesmo sentimento. Quando eu também não tô legal, eu falo, ih, menina, o que é que você tem? Ah, Ou então vai fica tomar o tempo banho, todo vai assim. pra praia, "Que vai foi? andar. O que que você tem? Vai fazer Ei, alguma coisa você que você tem?" gosta, digo nada, só estou um pouco mais. A gente não pode nem ficar Porque são os momentos, né? A gente sabe. Como é que eu posso explicar a você? A gente lida na parte da dor, na parte do sofrimento, né? Mas para mim não tem coisa mais gratificante, mais gostosa do que eu conseguir tirar um sorriso de uma pessoa que está sofrendo, de uma pessoa que está sentindo dor, que por algum motivo ou por algum momento ela esqueceu daquela dor. Sabe? Sim. Às vezes você está ali na ambulância esperando regulação, que são os partos da vida da gente todos os dias, né? Que aquela regulação aconteça. Não me fale não, porque se não fosse a regulação, talvez minha tia estivesse viva. Então, é uma demora, um sofrimento. Então, poxa, é tão bom você fiz um pouquinho ali, ele tá melhor, tá mais feliz, tá dando risada, né? Eu acho que isso é o diferencial, é você, quando você toca alguém, você tocar de uma maneira mais quente, mais acolhedora. Sim. É alegria, viu, Ives? Que Te bom. receber e poder ter um pouco disso também. Obrigada, tá? Obrigada Ives, a você. fala seu Instagram para todo mundo, quem quiser te achar, conversar com você, falar qualquer coisa, te chamar para uma palestra, para um evento, como é que é seu Instagram? Ives Belen. Fala lá para aquela câmera. Ives Belen. Aí, já Ela é vai treinando tímida, falar pra Eva. câmera. Meninas, o Instagram de vocês. Bom, eu sou @sou Karina Santos, é o meu Você tem Instagram. que. Esse eu sou na frente né? confunde. Esse eu sou, né? Vamos começar só com o endereço do Instagram. @sou Karina Santos. Isso. Podem me acompanhar, me seguir, me perseguir, principalmente as Me mulheres que perseguir estão é ótimo. querendo, né? Empreender. Estou aqui para te ajudar também, viu, Ives? Conte comigo. Lá no digital, criar vídeos, criar conteúdo, enfim. Estou lá sempre impulsionando mulheres que estão construindo negócios. Instagram, eu estou como @Cris Magalhães Oficial 2020. Muito conteúdo bacana sobre racismo, sobre questões de gênero, sobre preconceito, vídeos engraçados, né, Xanda? Também tem Pra os dar essa videozinhos leveza, assim, né? que eu vou até voltar a fazer, que eu parei. E é isso. Vão lá me seguir também. Seu trabalho, Trabalho. também, com o programa Primeiro Emprego, que é super Isso. importante, né? Gente, o meu Instagram é @xandafontes.preparatores. O Xanda é com X, tá? Porque outro dia tinha gente procurando com SH. Não é, é com X. Tá? xandafontes.preparatores, né? Tem um arroba na frente, obviamente. Lá eu falo sobre atuação, sobre teatro, cinema, sobre todos os atores e atrizes que você conhece e o trabalho deles. E lá a gente vai trocando essa figurinha, né? A gente tem a programação aqui do canal também. A gente tem todos os dias, de segunda a sexta, né? Só não é sábado e domingo, então não é exatamente todos os dias, mas de segunda a sexta, às 8 da manhã, a gente tem o Notícias da Manhã com Pedro Zambarda, tá? Você fica ali, ó, inteirado de tudo que está acontecendo antes de sair para o seu trabalho ou indo para o trabalho, você vai escutando, né? A gente tem às segundas e sextas, às 21h30, o Entre Nós com o Sérgio Hoff, tá? A gente tem a gente, né? No Descendo do Salto, toda quarta às 19h30. E a gente tem também os programas de futebol com o nosso incrível Dudu Fontes, tá bom? Fora isso, meninas, nossos agradecimentos finais. Tudo que é bom sempre acaba, né? Infelizmente. Agradecimentos gostoso finais à produção de Xanda Fontes e Descendo do Salto, ao estúdio Argumento 3 e à produtora, e também a nossa convidada, Ives Belen. maravilhosa. Muito obrigada. Eu é que agradeço você. Um dia, uma tarde maravilhosa. Foi bom, coisa boa. É tão bom fazer com que leve esse pouquinho de conhecimento que a gente tem da vivência da gente. Sim. E convencer as mulheres, né, a que falta só um pouquinho de incentivo mais, de que dá para vir. Tem espaço para mais muitas, né? Dá. A gente pode tudo que a gente quiser. Com certeza. E o nosso último agradecimento especial A quem? A nossa audiência. Isso. Obrigada a você que acompanhou a gente aqui, que participou também no chat. Isso, até quarta-feira que vem, 19h30, com mais um Descendo do Salto. Isso. Grande beijo. Tchau, Tchau, beijo. tchau. Até a próxima. Tchau.
Bem-vindo à A3 Produtora Inteligente, onde a excelência audiovisual é nossa missão. Oferecemos uma experiência completa, desde uma sala de espera acolhedora até um estúdio de gravação de última geração. Nossa equipe está comprometida em satisfazer as suas necessidades com atendimento VIP. Com câmeras Blackmagic e microfones Shure, garantimos qualidade excepcional. Wi-Fi gratuito e um ambiente confortável aguardam por você. Localizados no Hangar Business Park, somos sua parceira em produção audiovisual de excelência. Visite-nos hoje e descubra o que podemos criar juntos.